vou bater a manteiga com o açúcar. Primeiro, eu vou bater a manteiga por 30 segundos até esbranquiçar. Depois de 30 segundos, a manteiga esbranquiçou. Eu desligo a batedeira e, com o auxílio de uma espátula, retiro toda a manteiga que ficou sem montar nas laterais e misturo bem. Retorno para a batedeira e adiciono uma parte do açúcar. Continuo a bater até ficar um creme leve e esbranquiçado. O restante desse açúcar eu reservo para montar com as claras. Aqui o creme começa a ficar esbranquiçado e leve. Nesse momento, eu começo a adicionar as gemas em 3 partes. A cada parte, deixo bater por 30 segundos até homogeneizar bem as gemas no creme. Coloco a primeira parte das gemas com a batedeira ligada. Depois de 30 segundos, adiciono a segunda parte das gemas. Depois de mais 30 segundos batendo, adiciono a última parte das gemas e continue a bater até o creme ficar bem leve. Após colocar a última parte das gemas, o creme bateu por mais 1 minuto. E nesse momento eu desligo a batedeira e retiro o tacho. O creme ficou leve e cremoso. Agora eu vou retirar do tacho esse creme e reservar. Lavar bem o tacho e o batedor para bater as claras em neve. Como tem manteiga, as claras não montam, então é preciso lavar bem o tacho para bater as claras. Em um bowl, reservo todo o creme para bater as claras em neve. Com o tacho limpo e seco, adiciono as claras e levo para bater. E adiciono o açúcar aos poucos. Ligo a batedeira e em velocidade alta deixo montar as claras. Enquanto as claras vai batendo, vou misturar o chocolate na farinha. Usando uma peneira, vou peneirar os dois juntos para que fiquem bem misturados. Isso vai facilitar ao serem misturados no creme. Nesse momento, as claras desenvolveu bem. Já começo a adicionar o açúcar. Vou colocando o açúcar aos poucos. Pronto, já está no ponto desejado. Com o creme pronto, as claras montadas e os secos misturados, vou misturar em 3 partes, intercalando as claras com os secos. Diferente do bolo de rolo do vídeo passado. Aqui coloco a primeira parte das claras e a primeira parte dos secos e vou misturando lentamente de baixo para cima até homogeneizar a primeira parte. Depois de bem misturados, coloco a segunda parte das claras com a segunda parte dos secos e volto a misturar do mesmo jeito, com leveza para não perder o ar. Agora vou colocar a terceira e última parte das claras e dos secos e continuar a misturar do mesmo jeito, com calma e delicadeza, até homogeneizar o creme. Com a massa pronta, é hora de dividir nas formas. No outro vídeo, muitos me perguntaram se pode fazer em outras medidas de formas. Aqui vou fazer em outras diferentes. Tem a mesma medida, mas a altura da forma é diferente. O importante é a massa ficar bem fina e padronizada, independente do tamanho da forma que utilizar. Agora vou dividir a massa nas 3 formas e espalhar com uma espátula, até deixar bem espalhada na forma. Em seguida, posso utilizar um raspador para deixar a massa padronizada, passando ele por toda a forma e nivelando a massa. Com as 3 formas devidamente prontas, vou levar para assar em um forno de lastro,
diferente do que assei no outro vídeo. Aqui estou utilizando um forno simples de lastro. Vou assar a 250 graus mais ou menos de 3 a 4 minutos. Existem vários tipos de fornos a lastro. Esse aqui é o mais simples. Ele só tem pedras refratárias, que é aquecida com chamas de fogo a gás. Depois de assados, ficaram assim. Agora vou dar uma opção para colocar no recheio. Vou aplicar um brigadeiro em ponto de enrolar. Aqui, utilizando um plástico filme, pego umas 300 gramas de brigadeiro e enrolo esticando em um bastão na mesma medida da forma. Enrolo em um plástico filme e reservo para aplicar no momento que eu rechear o bolo. E aqui eu vou fazer 5 brigadeiros. Aí o tamanho, vocês podem fazer o tamanho que vocês desejarem. Aqui é para decorar o meu bolo de rolo de chocolate de brigadeiro. Vou utilizar aqui um papel para ajudar eu a desenformar aqui. Agora é só virar e retirar o papel com delicadeza para não quebrar a massa. O papel desgruda automaticamente. Depois coloque o papel por cima de novo e desvire a massa. Isso eu vou fazer nas 3 massas. Depois de prontas, vamos rechear. Para o recheio, vamos adicionar na massa um brigadeiro em ponto de colher, que tem que ser aplicado ele ainda quente. Por isso é importante fazer ele no momento de rechear, pois ele, ao ser aplicado e espalhado, começa a endurecer. Então eu aconselho colocar ele ainda quente. Mas tem outras opções, deixando esse brigadeiro mais mole e cremoso. Ele fica a critério de você que for fazer essa massa e aplicar uma camada fina de brigadeiro por cima da massa. Após totalmente espalhada na massa, é enrolar sempre apertando bem. Agora é só colocar o brigadeiro em bastão e enrolar a massa. Esse processo ajuda a enrolar as massas de rocambole. E com o auxílio do papel, vamos enrolando a massa sempre apertando. Isso ajuda a que fique com as camadas bem enroladas e juntas. Depois que enrolou a primeira, reserve ao lado. Agora é rechear a segunda massa do mesmo jeito e enrolar a primeira sobre a segunda massa, sempre juntando as juntas uma das outras, sempre apertando bem ao enrolar. Após finalizar a segunda massa e enrolar sobre a primeira, rechear a terceira massa e enrolar sobre as outras duas, sempre colocando as juntas das massas uma grudada na outra, para encaixar bem e ter um excelente resultado. E com o auxílio do papel, apertar bem para as camadas ficarem juntas. Agora é só colocar em um plástico filme e apertar bem. Levar para a geladeira por 2 horas. Depois de 2 horas vou decorar ele. Aqui vou utilizar uma ganache. Coloco o bolo sobre uma grade e por baixo da grade um plástico filme, para que depois eu recupere essa ganache que escorreu. Retiro a grade e dobro o plástico filme com a ganache dentro e despejo ela no recipiente para guardar e utilizar em outras receitas. Depois que apliquei a ganache e sem ela cristalizar, decoro com o brigadeiro enrolado. Faço uns riscos por cima com o próprio ganache. Aqui pode decorar do jeito que desejar. Assim ficou o bolo.